bem simples, pode servir de oração. Desejar felicidade pode livrar a aflição. Se tens na alma caridade, tens na voz uma missão. Senhor, que assim seja, é uma frase de oração. Faz pensar, a vida conduz a nova direção. Andar em frente, sempre com a noção do melhor caminho. E de lembrar que sempre tem um irmão, por isso não estou sozinho. De cantar é simplesmente amor. Dom de amar é saber ir em frente, cultivando sementes de paz. Que nos faz pensar, a vida conduz a nova direção. Andar em frente, sempre com a noção do melhor caminho. E de lembrar que sempre tem um irmão, por isso não estou sozinho. Dom de cantar é simplesmente amor. Dom de amar é saber ir em frente, cultivando sementes de paz. Dom de cantar é simplesmente amor. Dom de amar é saber ir em frente, cultivando sementes de paz. Boa noite, gente. Então, após essa música que nos serviu como prece de abertura de mais uma atividade de exposição doutrinária da nossa Sociedade Espírita Dom Tomé Luiz de Souza, a gente está muito feliz por estarmos de novo aqui e com uma novidade. A partir desse momento, nas quintas-feiras do mês de março, do mês de fevereiro e do mês de março, nós teremos uma programação um pouquinho diferente. Devido à pandemia, a gente teve que fazer algumas mudanças nas nossas palestras, nas nossas exposições. Então agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais leve. É quase um programa de entrevista. E como todo programa, né, como toda programação, a gente fez, e o pessoal do nosso ASEV, né,
agora que é a área de comunicação e eventos da Sociedade Espírita Dom Tomé Luiz de Souza, criou para nós uma vinheta. Então a gente vai começar esse programa e essa vinheta vai servir para vocês lembrarem que está na hora de a gente escutar a exposição da Dom Tomé. Roda a vinheta aí. E aí, gente, gostaram da vinheta? Show de bola, né? Ficou muito legal. Bom, a gente vai dar início então a essa atividade e para isso a gente tem uma convidada muito especial aqui e eu já vou esclarecer o seguinte: eu estou sem máscara, a gente está mantendo uma distância, mas como algumas pessoas conhecem, outras não, essa é minha filha e a gente vive na mesma casa, então a gente tem uma proximidade já muito grande, o que facilita essa questão do uso de máscara. Tá? Vamos lá, falta dizer o nome da minha filha, né? É a Tayane Kael, que é trabalhadora da nossa Sociedade Espírita Dom Tomé. A gente pode dizer que a Tayane nasceu dentro da Casa Espírita, dentro da Dom Tomé. E, Tayane, seja muito bem-vinda ao nosso programa agora. Seja muito bem-vinda. Pode fazer a saudação inicial para o pessoal. Então tá, muito obrigado ao Fabiano, né, vulgo meu pai. Como já foi falado, eu sou a Tayane, sou trabalhadora aí da Dom Tomé, nasci dentro da Dom Tomé e sou muito feliz de estar aqui para estrear essa nova forma de exposição doutrinária, né, esse novo projeto nosso. A gente fica muito feliz, espero que vocês gostem, que assistam e que estejam junto com a gente nesse momento que é tão legal e tão importante para nós. Legal, né? Na noite de hoje vamos conversar um pouco sobre um assunto que muitos de nós temos curiosidade de saber, que é a questão das almas gêmeas. E a Tayane colocou um tema para essas almas gêmeas, né? É ficção ou realidade? Esse é o tema da noite de hoje, almas gêmeas, ficção ou realidade. E como a proposta da nossa atividade é fazermos perguntas, eu vou começar, Tayane, já fazendo uma pergunta de cara para ti. A nossa primeira pergunta não poderia ser diferente, né? Afinal, o que seriam almas gêmeas? E o que esse termo quer nos dizer? Então tá, não podia realmente ser diferente, né, essa pergunta, e é uma pergunta que muitos de nós, principalmente público mais jovem, às vezes tem mais dúvida, né. Eu confesso para vocês que eu gosto muito desse tema, eu sempre quis escutar palestras sobre isso, então eu vim aqui trazer um pouquinho e conversar com vocês sobre isso. Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa questão, a gente tem que olhar essas palavras de formas separadas, então primeiro um termo, depois o outro. Alma, segundo o Espiritismo, quer dizer, nada mais é, do que nós, espíritos, quando estamos encarnados. Então, o Espiritismo nos traz essa ideia de que alma, somos os espíritos encarnados. Então, aí a gente já percebe um pouco que esse termo nos dá um significado de algo aqui, terreno, aqui da nossa vivência encarnatória. Já o termo gêmeo, a gente usa bastante do nosso dia a dia, ele traz a ideia principal de duas coisas que são iguais ou muito semelhantes fisiologicamente, A gente tem a gestação gemelar, Tem todo esse processo, assim, de gêmeos, que são coisas muito parecidas, muito iguais. Então, unindo esses dois significados, almas gêmeas, seriam pessoas que são muito semelhantes ou até iguais e que estão destinadas a ficarem juntas para toda a vida, para todo sempre, A gente usa bastante essa expressão. Com o passar do tempo, nós podemos dizer que fomos agregando coisas a essa questão de alma gêmea, ou seja, ela passou a ficar cada vez mais relacionada a relações afetivas, relações entre casais, entrando ainda as questões da ficção, ou seja, aquele amor sofrido, que passa por muitas coisas até dar certo, ou aquele casal que se desencontrou durante vários anos e aí consegue se reencontrar. Mas tirando um pouco essa coisa da ficção e trazendo mais para uma definição, o que é importante a gente saber é a questão material, do alma gêmea, e também a necessidade de ter alguém que me complete. Esse termo, ele traz muito, então,
uma coisa material de alguém que me completa. Seria mais ou menos isso. Então, a alma gêmea, numa visão espírita, seria aquela alma que está procurando outra alma igualzinha a ela. Isso seria isso, exatamente, né? E alma, numa visão espírita, são seres encarnados, né? Kardec define esse termo, ele faz no comecinho do Livro dos Espíritos lá, ele vai colocar a diferença entre espírito e alma, mas é só uma questão didática, né? A questão, a alma é esse indivíduo encarnado, então quando a gente encarna, a gente fica procurando lá. Seria procurar a nossa metade da laranja, seria uma coisa assim. Afinal, aí daí eu já encaminho a segunda pergunta que a gente costuma dizer assim, a metade da laranja, a tampa da panela, né? O meu par de sapato. E o que nos quer dizer que o público que está assistindo agora é possível encontrar essa metade da laranja. Então a gente já definiu o que é alma gêmea. E daí é possível que a gente encontre essa metade, e é possível que tenha. Afinal de contas, eu vou achar minha laranja. Eu vou achar minha metade da laranja, né? Quanta gente já não se perguntou isso. Então, quando eu pensei nesse tema, alma gêmea, e até a gente discutiu lá em casa sobre trazer ou não, a primeira coisa que me veio na cabeça, tenho certeza que na cabeça de muita gente aí, foi aquela música de uma novela, né? Eu até trouxe um trechinho aqui, agora eu vou cantar pra vocês. Então, carne e unha, alma gêmea, bate coração. Como é que é? A metade da laranja. Né? E assim continua, você sabe, né? Tu também sabe como é que continua. E eu quero que vocês completem aí. E por aí vai, né? A música. Mas agora falando mais sério, né? O Espiritismo, ele vem através da questão, lá no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar, na questão 303, a seguinte resposta. A teoria das almas gêmeas, ou metades eternas, é uma simples figura de linguagem, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, e não devemos tomar ao pé da letra. Certamente, os espíritos que a empregam não pertencem a uma ordem elevada. Pronto, né? Só essa resposta já. Não tem muita gente que fala assim. Poxa, desculpa aí, né? Mas, ou seja, a ideia de metade, algo que me complete, ela não cabe para nós, espíritos imortais, individuais que somos. Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes e por isso cabe a cada um de nós, de forma única, crescer, se melhorar e assim progredir, sem que a gente precise de uma outra metade idêntica para nos completar. Isso não quer dizer, e longe disso, que nós tenhamos que fazer tudo sozinho, né? Se a gente escuta isso e pensar, não, então tem que fazer tudo sozinho. Não, não quer dizer isso. Não quer dizer que a gente precisa sim um do outro, precisamos viver em sociedade. A lei de sociedade está aí, ela se estabelece porque nós precisamos uns dos outros. Mas a gente não pode viver esperando que alguém chegue para me completar, para ser a minha metade da laranja, né? A gente tem que viver pensando e idealizando com que eu seja completa e a partir daí eu possa somar o outro em busca juntos de algo que seja bom para todos nós, né, com o objetivo de evoluir. Essa é a principal questão. Ao longo da nossa trajetória aqui terrena, a gente vai ter contato com espíritos simpáticos e também com espíritos que não são muito simpáticos assim. Mas é importante que a gente estabeleça vínculos, que a gente tenha contato, né? Muitas vezes a gente conhece pessoas e com poucas conversas nós já sentimos confiança, às vezes com poucos, né, conversas, diálogos, a gente sente que, nossa, parece que eu conheço há bastante tempo, como isso acontece na nossa vida. E essa questão, ela está muito associada a isso, a espíritos simpáticos que já se conhecem de outras existências. E por isso é importante a gente ter essa relação e entender isso, né? Que nós não precisamos de outro para nos completar, e sim que somos já completos e a partir daí a gente pode sim encontrar espíritos simpáticos.
Bom, como todo programa, a gente tem momentos de intervalo, mas já deu para a gente começar a entender aí e já nasceu uma esperança, né? A gente pode sim encontrar espíritos simpáticos. Então fica aí, a gente tem agora os nossos comerciais ou os nossos anúncios doutrinários que vem pela frente, e logo após o nosso anúncio doutrinário a gente já volta, e na volta a gente vai abordar essa questão, continuar nessa questão aí, né? Vou deixar uma coisinha assim para o pessoal voltar, tá pensando, existe espírito simpático e eu vou encontrar esse espírito simpático? Quando? Será? Quando? Como? Aonde? Intervalo. Voltamos, estamos de volta. Estamos dando início ao segundo bloco do nosso programa, da nossa apresentação, nossa exposição doutrinária da Sociedade Espírita Dom Tomé Luiz de Souza. Quem por acaso está começando a assistir agora, não tem problema nenhum, começa de agora, e quem chegou, quiser olhar outra hora, também vai ficar aí à disposição o vídeo no Facebook que vocês podem consultar, e também no YouTube, no canal do YouTube da nossa Sociedade Espírita Dom Tomé Luiz de Souza. Depois as gurias colocam o endereço aí do canal do YouTube, tá bom? Vamos lá, Tereza, vamos continuar. Continuando então, falando sobre a respeito de alma gêmea. E daí, assim, ó, nesse segundo bloco, o que acontece? Lá no primeiro bloco a gente já viu que não existe alma gêmea, a gente ficava com aquele negócio, aquela esperança, e o Espiritismo tem essa ideia de nos esclarecer. Mas quando ele nos esclarece, ele mostra as coisas como realmente elas são. Tira um pouco dessas ilusões que às vezes a gente vai criando. Mas tudo bem, não existe alma gêmea, não existe a metade da laranja. Mas até ele trouxe uma certa esperança, assim, porque diz que de repente a gente vai encontrar pessoas legais na nossa jornada. E o que eu queria saber de ti é o seguinte, tá, mas então existem pessoas que estão predestinadas a se encontrar, sei lá eu, quando eles estão lá no plano espiritual, fazendo o nosso processo reencarnatório, eles olham assim e dizem, Fabiano, tu vai encontrar a fulana, e a fulana, sabe, vai ser a tua esposa, e vocês vão casar, e terem os filhos. Existem essas pessoas assim predestinadas, existe um destino de se encontrarem. Como é que funciona isso? O que o Espiritismo nos fala a respeito disso? Nos traz sobre isso, né? Então, ainda na resposta da questão 303 do Livro dos Espíritos, que a gente falou ali no primeiro bloco, nós vamos ter a seguinte frase: não se deve, pois, aceitar a ideia de que
criados um para o outro, dois espíritos tenham que fatalmente se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Então, outra resposta, né, que bem cheio aí de encontro com a nossa realidade. Ou seja, a gente... Forçando esse lado, né, que não tem o ser criado um com o outro. Exatamente. Que nem a gente tem os gêmeos univitelinos, a gente tem aquela ideia que se dividem juntos. E a gente tem realmente muito essa ideia na sociedade, né, de que a gente foi criado para estar um do lado do outro, né? A sociedade, que eu digo, o ambiente que a gente vive nos influencia muito para isso, e o Espiritismo vem de encontro a nos responder que na verdade isso não existe, né? Nós não podemos acreditar que existem almas iguais que foram feitas uma para a outra e por isso tenham que ficar juntas para sempre. Como a gente já falou antes, né, somos espíritos simpáticos, sim, que já nos conhecemos de outras existências, porém nós não somos iguais, não somos nem um pouco iguais, na verdade cada um é muito único, né? Pensem então comigo, vamos fazer uma rápida ideia, vamos ter uma ideia aqui, né? Somos pessoas iguais, exatamente iguais, tem alguém exatamente igual a Fabiano, alguém exatamente igual a Tayane. Como que isso vai nos auxiliar? Ou seja, como que a gente vai lidar com isso, né? Com pessoas exatamente iguais a nós. É difícil, porque quando a gente vê relacionamentos em que tem pessoas muito iguais, geralmente são relacionamentos que tem bastante brigas, bastante conflitos, porque eu tô vendo no outro o meu defeito, porque ele é exatamente igual a mim. Então a gente tem um espelho todo dia, a gente tá enxergando ali o defeito todo dia, né? Então a imagem que todos nós temos, né, que encontrar a nossa alma gêmea e seguir com ela pro resto da vida, ela não existe, né? Não seria tão legal assim eu ter alguém exatamente igual a mim do meu lado sempre, até porque existe um ditado que diz que é nas diferenças que a gente cresce, né? Isso é muito importante e legal. Então, além disso, de um modo geral, o Espiritismo vai refutar então a ideia de alma gêmea e vai nos trazer a concepção de que sim, podemos encontrar espíritos simpáticos para que juntos nós possamos construir a nossa caminhada, né? Então, sim, podemos encontrar para que possamos construir. No que diz respeito a ser predestinado, nós temos muito isso, ser predestinado para mim, temos que ter um pouco de cuidado com aquela questão da ficção, que é o que a gente falou lá no início. Muitas vezes a gente fica preso a uma caixinha ilusória de que nós vamos encontrar um príncipe encantado que vai vir me resgatar do castelo. Isso não acontece. Por isso, nós temos que nos permitir vivenciar as relações da forma como elas são, reais da forma como elas são. Um ajudando o outro para que junto possamos nos melhorar. Nós nascemos com tendências a ter ou não determinados encontros e determinados reencontros. Porém, cabe a cada um de nós estar disposto a fazer esses encontros acontecerem, estar conectados com esses reencontros, né? Para poder assim estabelecer um vínculo afetivo ou não estabelecer um vínculo afetivo. Então, em linhas gerais, deixa eu ver se eu entendi. A gente tem uma questão de um planejamento espiritual, onde sim, algumas pessoas estão no nosso caminho, no nosso planejamento, mas através do nosso livre-arbítrio a gente pode escolher ou não. Porque tem essa questão, né? Às vezes a gente idealiza um amor, e eu acho que tu tocou numa questão muito interessante, é a questão da ficção, né? E depois tu vai nos esclarecer melhor a respeito disso, porque às vezes a gente cria um ideal, a gente traça na mente aquela pessoa e daí vem aquela pessoa que é a que a gente tinha um comprometimento, talvez tivesse um comprometimento, e a gente foge porque não está de acordo com os parâmetros que talvez a sociedade criou. E essa questão da ficção, como é que é isso? O que o Espiritismo diz? O que tu diz a respeito disso? Dessa questão da ficção, ela está muito presente no nosso dia a dia. Isso é o que nós vemos no nosso cotidiano e é uma ideia refutada pelo Espiritismo.
porque ela está muito mais atrelada à questão da ficção, ela está muito mais atrelada a algo que a gente vê nas telenovelas e que a gente idealiza na nossa cabeça com o que de fato acontece na vida real. É só a gente parar um pouquinho e observar as relações reais e as relações televisivas, por exemplo. Tanto na questão do âmbito familiar quanto na amizade é muito diferente. O que a gente vê lá na TV muitas vezes não é o que acontece na nossa vida real, né? Na grande maioria das vezes não é. Lá é tudo muito bonitinho, né? Muito centrado, até porque segue um roteiro tudo aquilo de lá. Então essa noção de alma gêmea com uma outra pessoa que vai vir igual a mim e veio para me completar, ela está muito relacionada à ficção, a algo que está longe. Na realidade, na vida real, nós temos pessoas reais, pessoas diferentes, com erros e acertos, que se encontram por seres espíritos simpáticos e juntos vão tentar evoluir, vão tentar se melhorar, cedendo, né? Onde cada vez durante as relações nós temos que ceder muitas vezes, cada um cede de um lado, para que juntos possamos tentar construir algo. Uma vez eu estava conversando com a minha irmã sobre essa questão de relacionamento e se relacionar, e a gente estava observando como durante a nossa existência, né, uma das provas mais difíceis é se relacionar, é estabelecer relação. Hoje a gente vive numa sociedade muito tecnológica e que a relação está muito associada ao meu celular. Então eu olhar no olho do outro e estabelecer uma relação muitas vezes é difícil. E isso vai exigir de mim responsabilidade, comprometimento, principalmente a questão da responsabilidade afetiva, né? O quanto eu vou estar me responsabilizando com os sentimentos que eu estou mexendo, né? Com os sentimentos que eu estou mexendo daquela pessoa. Então tudo isso está muito atrelado à nossa vida real. E eu acho que seria isso. Nós temos, né, também aquela visão de que os relacionamentos eles têm que ser dolorosos, têm que ser difíceis, porque é muito da ficção e na verdade relacionamentos são para serem construídos juntos. Então tem dois pontos assim, né? Tem isso. Um que a minha geração, que é o pessoal um pouquinho mais antigo, vai lembrar de um filme chamado Lagoa Azul. E esse filme trazia para as pessoas assim aquele ideal, sabe, que eram os dois que se encontravam, era o rapaz e a moça, é um romantismo assim, coisa mais linda. Mas que nem diz Joana de Ângeles, diz que existe dois tipos de família, né? As bênçãos e as provações. E em geral a família bênção é sempre a família do vizinho. É muito difícil que seja a nossa, né? A nossa é sempre a aprovação. Então eu acho que essa questão que tu levanta aí de ideal, assim, as almas gêmeas, as metades se encontrando, ela está muito mais associada a esse ponto, né? A esse ponto de ficção científica. Bom, gente, a gente vai para mais um intervalo aí, mais uns anúncios do pessoal do nosso ASEV, trabalhando aí e colocando mais umas dicas para vocês. Fiquem conosco, daqui a pouquinho a gente volta para fechar o nosso programa e concluir esse tema. Espero que estejam gostando. A gente já volta. Então estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do nosso programa. E eu queria passar a palavra para a Tayane de novo, para a Tayane fazer as considerações finais a respeito do tema aí, almas gêmeas, realidade ou ficção. A gente conseguiu aprender bastante a respeito desse tema. Quem está chegando agora pode conferir aí depois o vídeo completo, pode dar uma olhadinha, que vai estar à disposição de vocês. A gente
passa embaixo aí, vai estar passando os nossos endereços. Para quem está assistindo no Facebook, já está assistindo, e para quem quiser, olha lá no canal do YouTube da Sociedade Espírita Dom Tomé, que também está lá o vídeo completo. Daiane, considerações finais a respeito do tema? Então, para nos dizer. Para nos dizer, para finalizar. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui estreando esse programa. Espero que vocês continuem acompanhando tudo que a gente vai produzir, que ainda vai ser muito legal e vai ter muita coisa legal para vocês assistirem. De mensagem final, eu deixo aqui a reflexão de que a gente possa mudar essa realidade de alma gêmea feita para mim e nos propormos a vivermos relações mais reais, com mais responsabilidade, maturidade e vontade de sermos cada vez mais felizes e melhores. Somos pessoas reais, com defeitos e diferenças, e cabe a cada um de nós se perceber, se melhorar e crescer, ajudando o próximo e construindo junto relações que somem e a partir daí possam transbordar. Não somos metades, lembrem-se, somos sempre completos. Fica também a dica de leitura das questões 298 até a 303 do Livro dos Espíritos e também do livro O Consolador, que é do nosso grande amigo Chico, pelo Espírito de Emmanuel, que vai também nos falar sobre esse tema e vai trazer considerações bem importantes. Da minha parte, um grande beijo, um grande abraço e que nós possamos termos aprendido juntos nessa noite. Muito obrigada. A gente que agradece a tua participação, agradecemos ao pessoal que nos ajuda aí a produzir essa atividade, e a gente lembra que vai ter mais convidados. A gente vai nesse mês de fevereiro e durante o mês de março continuar pelo menos esses 2 meses. Depois a gente avalia, vê como é que vai funcionar, mesmo que a gente espera que a pandemia passe, a gente volte com atividades presenciais na nossa casa, mas mesmo assim a gente também vai continuar transmitindo pelas redes, que eu acho que é uma coisa que veio para ficar. A gente deixa vocês com os recados finais produzidos pela nossa área de comunicação e eventos, e após isso também a nossa prece agora é produzida pela área de comunicação e eventos. Então, um forte abraço, muito obrigado mais uma vez, Tayane, muito obrigado à Sociedade Espírita Dom Tomé, e até a próxima quinta-feira. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olho pro céu e as nuvens me impedem de ver o sol, mas ele ainda está lá. Por mais que eu não veja na escada inteira da vida, tristeza é só um degrau que eu subirei também. Faz mais aprender sobre tudo e sobre nada, sobre o que eu quero ser, sobre aquilo que eu devo ter, ver tudo que eu posso ver e brotar na inspiração. Outras coisas faço então, pra ver que a vida tem. Reconheço o que vai além, dou a mão a outro, meus irmãos. Não há tempo perdido se eu olho pra frente, apesar da dor, apesar da dor. Sei que isso também passa, já não uso palavras, me refaço em silêncio. Sinto como sou por dentro e aos poucos eu vejo tudo ser de novo, só o amor. Vida que vai prosseguir me fez melhor entender do que sou feito agora. A dor é só lembrança, me
todo dia é uma chance de recomeçar. Isso também passa, apesar da dor. La 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 la.